Gente, nós sempre falamos isso e repetimos e vamos repetir de novo, né? Nós acreditamos que o batismo nas águas é para aqueles que entregam sua vida para Jesus e decidem voluntariamente obedecer essa ordem de Jesus de se batizar nas águas, e o que nós vamos ter aqui hoje, o batismo por imersão. Mas os recém-nascidos nós não batizamos, nós apresentamos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor, porque entendemos que o batismo é para aqueles que se decidem a entregar sua vida para Jesus, mas as crianças entendemos que o sacrifício de Cristo as cobre por causa da idade da inocência, e os pais, né, voluntariamente querem apresentá-los e nós apresentamos e consagramos ao Senhor. Entendemos que esse é um ato bíblico, um ato profético, e que essa criança está evidentemente na presença de Deus, guardada pelo Senhor, e é evidente que os pais, né, se comprometem a criar essa criança nos caminhos do Senhor, abençoando, e a família que está aqui, amigos, não é isso? Muita gente, hein? Trouxe a turma toda. Deus abençoe vocês grandemente. E nós levamos muito a sério a apresentação das crianças, entendendo de que, como Jesus disse, deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Aí a gente entrega esse certificado, ela vai receber o presente do Ministério de Mulheres, ele, né, vai receber o presente do Ministério de Mulheres, que é uma Bíblia, e diz assim: certificamos que o Joshua Rocha Medeiros foi apresentado e consagrado a Deus de acordo com os princípios da Bíblia, nascido no dia 9 de março de 2017 e é filho do casal Wagner Medeiros e Andressa Rocha. E aqui a bênção que Deus ordenou que fosse dada aos filhos, número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Joshua Rocha Medeiros, em nome de Jesus. Fique em pé em nome do Senhor e vamos orar por ele. Outro cheiro, né? Isso. Vamos orar? Deixa eu chegar para cá. Para tirar foto é dele, viu, Cris? Não é minha, não. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o Joshua na tua presença. Queremos consagrá-lo ao Senhor, apresentar ao Senhor. É um ato profético que os pais estão realizando, e eles da mesma forma, Senhor, crendo que o Senhor protegerá, guardará e abençoará o Joshua na tua presença. Em nome de Jesus, nós o abençoamos, que ele possa crescer uma criança, um adolescente, um jovem, um homem saudável, um homem de Deus, na tua presença, aprendendo nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós o abençoamos, em nome de Jesus, nós o consagramos ao Senhor. Abençoa os pais, o Wagner, Senhor, e a tua filha também, Jesus, a Adriana, que a tua bênção esteja sobre este casal, sobre esta família, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos, e cada um diz: amém, amém, aplauda ao Senhor. Está aqui, a Andressa, é isso aí. Deus abençoe a Andressa. Pronto, ainda em pé, gente, nós vamos adorar ao Senhor. Deus abençoe todo mundo aí. Vamos continuar adorando e louvando ao Senhor em nome de Jesus. E a gente sempre fala isso, né? Nós não viemos aqui assistir um culto, viemos fazer um culto, adorar ao Senhor com alegria. Então vamos fazer isso com alegria, também já nos preparando para a mensagem da palavra de Deus. Quantos querem adorar Jesus? Diga amém. Vira para um ou dois aí, no máximo dois, e diga: bom estarmos aqui. Legal esse high five, viu, Carminha? Isso daí eu tava com força e vigor. Amém, igreja. Então, igreja, eu só vou dar um little blurb a respeito, na verdade, da terceira música que a gente vai fazer agora, para não ter que fazer no meio de duas músicas. A gente vai fazer, como terceira música, um hino chamado Total Praise. Eu perguntei para a Milene: você acha que a igreja conhece esse hino? Ela falou: eu acho que não, Nayara. Não sei se alguém já ouviu. Lord, I will lift mine eyes to the hills.
As adolescentes estão olhando para mim, tipo assim... tipo, não é nem desse século, talvez, Nayara. Esse é o tom, na verdade. Então, eu queria só falar um pouquinho a respeito do porquê que eu vou fazer essa música, ou porque eu escolhi essa música. Eu estava entre duas músicas gospel, que, na verdade, quem canta, quem gravou, é um cara bem moreno, bem legal. Tipo, da Carminha para mais, mas, tipo assim, bem, assim, sabe? A voz que só Jesus, parece um serafim. Então, eu estava entre duas músicas gospel. Eu cresci escutando música gospel. E eu tô assim, ok, nossa, que duas músicas lindas, né? Eu estava escutando a outra, sempre a outra primeiro e depois esse hino. Sempre a outra e depois esse hino. Daí eu falei, não, gente, tá muito difícil escolher. Essas duas músicas são lindas demais. Eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu vou escutar o hino e depois escutar a outra. Daí... ok, eu parei assim, fechei meus olhos, comecei a escutar. E tem uma frase na música que é a primeira frase do coro, que é You are the source of my strength. Que quando você traduz para o português, que a gente fez também, não dá para traduzir direito, porque sai da métrica da música. Então, se a gente for traduzir literalmente, Tu és a fonte da minha força. Tu és a fonte da minha força. E, por algum motivo, assim que chegou nessa frase, eu comecei a ter assim, um pensamento muito estranho. Eu comecei a pensar na sociedade de hoje e como é tão propagated, exaltado ser autossuficiente. E nós somos tudo autossuficiente, a gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de Deus, a gente consegue tudo pelas nossas próprias forças. E esse tipo de pensamento começou a vir na minha cabeça quando eu comecei a escutar essa parte do hino. Daí, assim, foi muito nada a ver. Assim, foi estranho. Nada a ver. Mas daí eu entendi que, quem sabe, talvez a gente precisa desse reminder de que nós não somos autossuficientes se a gente diz que a gente é cristão, se a gente diz que a gente é dependente de Deus. Então, a gente precisa entender que isso é para tudo, para toda a vida, para toda a nossa força. Que Deus realmente é a fonte da nossa força. E eu pude entender que eu não precisava nem escutar mais o outro por enquanto, que quem sabe o que o Espírito Santo quer ouvir da nossa boca, mas não somente ouvir da nossa boca, mas ver a gente viver na nossa vida essa dependência, essa declaração através de nossas vidas, que Ele realmente é a fonte da nossa força e a fonte de tudo que nós precisamos ser. Está nele, está no Senhor. Então, eu só queria dar essa explicação agora, porque vai ser muito chato parar o louvor e a adoração para falar tudo isso. Mas é uma música simples, eu creio que rapidinho, vocês são tudo talentosos, vocês vão aprender. Então, quando chegar o momento, igreja, se você não conhece a música, só declare que o Senhor é a fonte da tua força, amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Quem é este Rei da Glória que me seca em seu amor? Escuto suas palavras sussurrando ao meu redor. A consciência, uma lembrança que de perdão preciso eu. Quem é este Rei da Glória que esse perdão me ofereceu? Este Rei dos anjos, Príncipe da paz, revelando os mistérios do céu e muito mais. Almejo por tua graça, sob a qual posso ficar. Filho de Deus, filho do homem,
Este é o Rei da Glória, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Este Rei da Glória, majestoso, majestoso em poder, é sábio sem medida e amável Rei dos Reis, Senhor dos céus e a terra, o início e o fim. Este Rei da Glória é tudo para mim. É Jesus Cristo, Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Senhor dos céus e a terra, Senhor dos céus e a terra, o início e o fim. Quem é este Rei da Glória? É tudo para mim. É Jesus Cristo, Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória, é Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória, é Jesus Cristo. Erga a voz, igreja. Jesus Cristo, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Cante isso mais uma vez, igreja. Erga essa canção. Jesus. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei
Hosana nas alturas, Hosana. Te damos glória, Senhor.
te damos glória. A Jesus Cristo damos glória. Te damos glória a Jesus, a Jesus. Te damos a Jesus, a Jesus. A Jesus. Exaltamos. Exaltamos. Hosanna in the highest.
isso, igreja. Tu és a força em mim. Levanto as mãos para exaltar. Canta isso mais uma vez, é tão simples. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a força em mim. Levanto as mãos. Levanto as mãos para exaltar a ti. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és a nossa força, Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Tu és a fonte, ó Deus querido, da nossa vida, a fonte da nossa existência. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, graças te damos, Senhor. Te adoramos, te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Continua, Senhor, ministrando e falando aos nossos corações, ó Pai. Tua palavra será pregada, será ministrada aqui nas classes com as crianças. Usa os professores, as professoras. Usa-nos, Senhor, aqui também, em nome de Jesus. Trazendo, Senhor, salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, trazendo milagres, porque o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a fonte da nossa existência, o Senhor é a fonte da nossa força. Em nome de Jesus te adoramos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez e abrir a boca e dizer: glória a Deus, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Graças a Deus, Deus abençoe. Você pode se assentar, por favor. Enquanto as crianças saem, abra aí a sua Bíblia no Salmo 137. Lembrando, nesta sala aqui, crianças de 11 e 12 anos, pré-adolescentes aqui, 11 e 12. E 10 anos para baixo, nas outras classes, você está nos visitando, pode deixar com tranquilidade as suas crianças, e lá nas classes somente os professores escalados para o dia. Glória a Jesus. Quantos sabem que Deus está aqui? Diga amém. Glória a Jesus. Salmo 137, depois vamos orar pelo Daniel também, que vai estar viajando para Missouri, né, Daniel? É tu mesmo. Sua mãe pediu oração aqui, a gente vai orar depois para você. Nem ele sabia. Mas você sabe que você vai viajar, né? Sabe. Ele está indo para uma competição com a escola, não é isso? Sua mãe me falou. Competição de... Eles constroem os robôs. E aí tem a competição. Ele vai para Missouri ali para competir ali. Muito bem. Salmo 137. Alguns domingos atrás, nós ministramos no Salmo 124, é isso? Tem um eco aí, gente. Salmo, hoje é o 137, mas alguns domingos passados, nós ministramos no 126, aí depois, no outro domingo, começamos no 137, mas foi aquele domingo que passamos aqui ajoelhados uns 40 minutos, e Deus ministrando ao nosso coração. E hoje vamos voltar ao 137 de novo. E possivelmente ainda vai ficar mais um domingo para a gente falar sobre ele. É sobre restauração. Restauração. E esse salmo nos fala muito sobre isso. Mas eu queria te perguntar aqui, se você já conhece essa ilustração, não fala nada não, me ajuda aí. Vem cá, Pedro, por favor. Mas eu queria te perguntar algo aqui, muito simples. O que você vê nesse quadro? Pode levantar aí, Pedro. O que você vê nesse quadro? Alguém fala, o que você vê nesse quadro? Ponto preto, não é isso? Uma mancha. Um pingo.
Nós somos seres humanos. E a gente vai deixar o Pedro de castigo aqui um pouquinho. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior. Isso quer dizer que nós somos seres humanos. Primeira vez que eu ouvi essa ilustração, a minha reação foi a mesma da sua, da maioria. Primeira coisa que a gente vê é o quê? Um ponto preto, uma mancha preta, uma coisa que possivelmente negativa. Nosso grande problema de ser humano é que a gente nós nos deixamos levar para os probleminhas pequenos e esquecemos que tem aqui um vasto campo branco, não é isso? Na maioria das vezes nós não olhamos para isso e a gente fala assim, olha, eu vejo aí um quadro branco enorme, que tem um pontinho preto. Mas a nossa perspectiva é sempre ver logo o quê? O pontinho preto. O probleminha menor, a coisa menor que está estragando aí esse branco desse quadro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigado, Pedro. Eu já usei essa ilustração aqui antes, mas a mensagem é outra. É nós trabalharmos para mudar a nossa perspectiva, restaurando a perspectiva. A nossa tendência humana, se não trabalharmos nisso, ou se de repente já fomos trabalhados para mudar a nossa perspectiva, a nossa tendência humana é sempre ver o erro, é sempre exaltar o pontinho sujo, é sempre exaltar a palavra negativa, é sempre ver e destacar aquilo que não é o principal ou aquilo que não é o melhor ou o maior. E essa ilustração foi feita por um dos presidentes nos Estados Unidos, Roosevelt, assim que ele assumiu a presidência, e no discurso de inauguração, o país estava saindo daquela recessão financeira de 1930, todo mundo negativo, todo mundo com pessimismo, todo mundo sem esperança. E aí ele põe um quadro enorme, branco, com um pontinho preto. E todo mundo viu o quê? O pontinho preto. E aí ele fala isso. Nós temos aqui um vasto campo branco para trabalhar e até podemos ver os pontos pretos. Mas a nossa ênfase, o nosso foco, a nossa perspectiva são as coisas melhores. É o vasto campo que nós temos para trabalhar. Salmo 137, eu quero ler com você. Junto aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. A conjugação aqui, verbal deste texto, desse versículo, tanto no hebraico como no português, em outra língua, na tradução, é uma conjugação do passado, do tempo passado, ou seja, é alguém hoje no presente escrevendo de uma história que já aconteceu. A ideia aqui não é alguém vivendo o momento e escrevendo no momento que está vivendo a situação. A ideia aqui, e historicamente, é algo que aconteceu 70 anos depois, alguém está escrevendo aquilo. Ou seja, já tinha passado. E a pessoa está reescrevendo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, salgueiro é uma árvore bonita, muito grande, que produz muita sombra. Penduramos nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Nesse texto, esta referência aos babilônicos, aos captores, aqueles que haviam prendido eles ou levado cativo, não é de pedido de ironia, mas realmente um pedido de que eles pudessem aprender a conviver aonde eles estavam. O povo de Israel, de Judá aqui especificamente, tinha sido levado para a Babilônia como exilados. Nabucodonosor invade a região de Judá, Jerusalém, e leva o pessoal cativo. Só que a estratégia do reino babilônico era de estabelecer essas pessoas, esses imigrantes, como moradores. Muitos, evidentemente, serviam como escravos, mas muitos serviam como cidadãos normais.
Foi o caso de Daniel, nós vemos Ezequiel também, nós vemos os 3 amigos de Daniel, eles estavam servindo no palácio, eram imigrantes que tinham sido trazidos de uma nação que havia sido conquistada e estavam ali como exilados, mas estavam vivendo a vida normal, inclusive no palácio. Então, existia um certo sofrimento? Existia, mas, no geral, a ideia do império, na maioria das pessoas, tanto é que a Bíblia fala que, lá em Jeremias 29, que Nabucodonosor pegou o melhor do povo e levou. Os que não tinham cultura, que não tinham função nenhuma, que não tinham profissão nenhuma, pessoal que eram inválidos, pessoas que eles não precisavam e não iriam utilizar, eles deixaram em Jerusalém. E a Bíblia cita que eles levavam os ouríveis, os profissionais, as pessoas sábias, os sacerdotes, pessoa de alto nível. Por quê? Porque eles queriam utilizar essas pessoas lá, e as pessoas eram utilizadas e tinham o seu trabalho e poderiam fazer, apesar de que eram exilados e imigrantes naquele lugar. Continua aí o Salmo, versículo 4. Como poderíamos cantar, continua, né, a lamentação, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Ué, como não? Eu pergunto, né? Por que não podia cantar lá na terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ou seja, se torne inútil, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude no meu céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem até os alicerces. Eles lembrando o que os outros falavam. Ó cidade Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Você sente aí um rancor ou não? Ou só eu? Vingança, rancor, ódio. E já tinha passado. Deus já os havia restaurado. E aí, o que eu gostaria de destacar nesta palavra, para mim, para você, para todos nós, é que muitas vezes nós desistimos de celebrar, de adorar a Deus, de nos alegrar, de viver a vida, de sonhar de novo. Se você for ver a história de Israel, mesmo retornando, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias, mesmo restaurando e com a perspectiva de restauração, mesmo voltando e com a perspectiva de restauração, o pessoal ainda desanimava, o pessoal ainda ficava se lembrando do passado, o pessoal ainda ficava com medo, o pessoal ainda estava agarrado àqueles 70 anos noutro país e, às vezes, vivendo bem. E aqui mostra essa situação. Um escritor diz o seguinte, eu anotei aqui, olha, antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje, nem antigas mágoas devem dominar o nosso presente. Falei sobre isso aqui, a gente não pode ficar vivendo só das bênçãos antigas e nos alegrando com as bênçãos antigas e esquecendo que nós precisamos buscar novas bênçãos com Deus e novas experiências com Deus. E nem tampouco precisamos ou podemos estar apegados, amarrados e presos às mágoas do passado, porque isso vai nos dificultar e vai nos atrapalhar a seguir a nossa vida. E aí a gente começa a perder, ajuda ela aí, a gente começa a perder a doçura, começa a chorar, espernear, a gente começa a perder a perspectiva de que existe um campo enorme branco e a nossa perspectiva só focaliza o pontinho sujo. Eu não quero dizer preto ou branco, porque qualquer ponto pode ser sujo, né? Pode ser sujo de vermelho, pode ser sujo de amarelo, pode ser sujo de qualquer coisa. De azul, pode ser sujo de qualquer negócio. A gente vai perdendo a doçura da vida, a alegria de celebrar, de adorar a Deus. A gente começa a perder aquela alegria de sonhar, de uma perspectiva nova.
E aqui o que o texto está nos ensinando é que para eles era fácil cantar lá em Sião. Sião era a terra deles, era o monte em Jerusalém. Quando eles mencionavam Sião, eles estavam mencionando a cidade de Deus. Então, lá em Sião, a espiritualidade era fácil, era legal. Os cânticos fluíam lá em Sião, em Jerusalém, na terra deles, na cultura deles, na comida deles, na língua deles, no povo deles, no ambiente deles, o louvor fluía legal. A espiritualidade fluía bem. Mas eu e você precisamos entender, e o que eles não tinham entendido ainda, é que aonde nós estivermos, a espiritualidade, o louvor, a alegria tem que fluir, porque nós não estamos seguros ou amarrados ou dependentes das circunstâncias. Aonde nós estivermos, seja Sião, seja Babilônia, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja aonde for, seja qual for a circunstância, empregado, desempregado, bem ou mal, eu e você precisamos entender que temos que entoar os cânticos de Deus, de gratidão e de alegria, independente da situação. É fácil? Para mim não é, não. Não sei se para você. Não é fácil, não. É difícil. Mas quando está tudo bem, fica fácil adorar, agradecer, celebrar, cantar. E aí devemos fazer como Jó fez, que independente das circunstâncias, mesmo no prejuízo financeiro, lembra da história de Jó? Perdeu tudo. Mesmo surrado pela dor da perda, mesmo doente, cheio de feridas, na agonia da enfermidade, mesmo diante de incompreensão conjugal, mesmo que os amigos não façam acusações terríveis contra ele, acusando, dizendo que ele fez alguma coisa errada para estar naquela situação, mesmo assim, diante de tudo aquilo, Jó declara: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós cantamos aqui, não hoje, né? Nós costumamos cantar aqui aquele hino: se ele der, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Nossa alegria no Senhor não depende das circunstâncias. A nossa gratidão a Deus não depende de receber ou não receber. Cantamos aqui que o Senhor é a fonte da nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Independente das circunstâncias, eu agradando a Deus, você agradando a Deus, Ele vai nos fortalecer. Nós estávamos na classe de novos membros e citamos isso, nós entendermos de que, independente de qualquer coisa, Deus é quem nos orienta, nos ajuda, e nós temos um compromisso de honrar a Deus. Compromisso de adorar a Deus, de honrar a Deus, de viver em comunhão uns com os outros, de servir uns aos outros, de crescer em espiritualidade, de proclamar o Evangelho, independente de qualquer situação. Eu e você precisamos entender que a nossa perspectiva, ou a nossa visão, a nossa vida precisa estar segura em Deus, em Cristo Jesus, e viver pela fé, não pela vista das circunstâncias. Você pode dizer amém? E aqui eles tinham desistido por causa dessa amargura, essa lembrança do passado. Eles sofreram durante a crise lá, e agora, lembrando da crise, estão sofrendo de novo, segunda vez. E aí, nós precisamos entender de que Judá, num certo sentido, ou o povo de Israel, estava merecendo aquela situação, por causa do pecado deles. Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros, Deus falou, Deus deu chances, Deus pregou, Deus profetizou através de homens e avisou, e eles continuaram na desobediência, no pecado, até que realmente não teve mais jeito, eles foram levados para o exílio para aprender uma lição, não era para matá-los.
A disciplina de Deus não tem como objetivo nos arrasar, acabar conosco, nos tirar da face da terra. Esse não era o objetivo de Deus para com o povo de Israel. O objetivo de Deus para com o povo de Israel, para levá-los àquela situação, era discipliná-los para que eles pudessem entender que, independente se eles estivessem em Jerusalém ou em Babilônia, eles precisavam adorar, honrar e servir a Deus, independente do lugar. E aqui a gente entende que, muitas vezes, e tem acontecido isso, as pessoas, claro que na maioria não, graças a Deus, mas o pessoal, né, começa a vir do Brasil, está chegando, muita gente chegando do Brasil, aí tem aquele choque emocional, choque de outra língua, choque de igreja, porque lá na minha igreja era assim, todo dia eu estava na igreja, né, toda hora estava na igreja, né, eu dormia na igreja, acordava na igreja e fazia tudo, e tinha muita atividade, e no Brasil é diferente. Aí chega aqui, o contexto é outro, às vezes não dá isso, tem que trabalhar mais pesado, tem que correr mais atrás, e às vezes, né, o tempo na igreja se resume a 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. E aí alguns, por causa disso, começam a se afastar da igreja, afastar de Jesus, e aí começa, não, eu estou aqui por um tempo mesmo, quando eu voltar para o Brasil, aí eu vou me firmar com Jesus lá no Brasil. E aqui começa a viver, não canta mais os cânticos, diz assim, eu estou na Babilônia, então aqui eu não vou adorar, eu estou na Babilônia, aqui eu não vou servir a Deus, e aí ainda põe a culpa na igreja daqui, porque a igreja daqui, sabe como é que é, né? A culpa é nossa aqui, viu? A culpa é da igreja daqui, porque a igreja daqui não tem culto todo dia, a igreja daqui dos Estados Unidos não tem as programações que tem lá na minha igreja no Brasil, e aí então eu vou ficar afastado, porque eu amo a minha igreja lá do Brasil, então quando eu voltar para lá, assim, eu vou... Se um dia voltar, graças a Deus o Lucas está voltando, crente salvo em Jesus, né, Lucas? Eu lembrei dele agora. Chega, viu, Lucas? Só você, não leva mais ninguém, não. Se um dia essa pessoa voltar, olha... é só se for um milagre muito grande de Deus para voltar para Jesus. Então, eu quero te dizer o seguinte, que seja onde você estiver, enfrentando a situação que estiver enfrentando, fora do seu país, da sua terra, da sua família, às margens, como diz aqui, dos rios da Babilônia. Entenda uma coisa, Deus me chamou e te chamou para nós servirmos e adorá-lo aonde nós estivermos. Você vê a perspectiva deles aqui, o cidadão ainda cita as margens dos rios de Babilônia. Se você for pesquisar, os rios de Babilônia, provavelmente aqui o rio Tigre e Eufrates, eram rios limpos, bonitos e muito férteis, cheios de peixe, e as regiões férteis de planta e muita prosperidade. Porque você lê aqui, os rios de Babilônia, você pensa que é o quê? Um riachozinho velho seco, igual o Rio Doce? Não, não é não. Você vai ler e estudar até os rios eram lindos, limpos, férteis, abençoados, e a terra produzia muito. Eles estão citando um vasto campo branco, mas vendo só uma manchazinha no meio. Eles estão vendo os rios, eles estão vendo a fartura, eles estão vendo as coisas boas, eles estão vendo tudo mais, não, mas eles se sentam ali às margens e choram e lamentam, estão presos e não querem fazer mais nada. Eu não estou dizendo que você não possa chorar de saudade do Brasil, o que também é bom evitar, né? É bom, mas pode evitar. Estou dizendo que você não tenha saudade, que você não chore, que você não tenha saudade. Ai, que saudade daquele pirulito zorro, né? Ai, tem cada saudade que Deus me livre. Ai, que saudade daquela sentar lá na beirinha da minha janela, né, e tomar aquele cafezinho feito de coador de pano, sujo, velho. Tenha a saudade que você quiser ter saudade. Agora, ouça uma coisa. Não esqueça de ver e de enjoy, de aproveitar as margens e os rios e as bênçãos que Deus está enchendo você em volta de você.
Sejam elas espirituais, emocionais, sejam elas financeiras, seja o que for. Talvez você ainda esteja num aperto, talvez você ainda está se firmando, talvez ainda o trabalho está pouquinho, mas daqui a pouco vai melhorar, vai melhorando, e você está às margens dos rios de Babilônia. Você está às margens da prosperidade divina na sua vida. Pode ser que tem circunstâncias aí que te atrapalham, mas daqui a pouco a bênção de Deus vai continuar na sua vida. Não é que vai chegar, não, agora eu estou bem no meu trabalho, agora a bênção, não, aí antes, na tribulação não tinha bênção de Deus? Tinha. Na luta tinha bênção de Deus, na tribulação tinha bênção de Deus, no exílio tinha a presença de Deus, e ainda a presença de Deus os colocava às margens de rios férteis, prósperos e abençoadores. Que você possamos mudar a perspectiva. O verso 3 diz, aqueles que nos levaram cativos, eles se tomaram ou se tornaram impotentes para reverter a situação. Não só a situação física, mas a situação emocional, na mente, espiritual. Eles dão ênfase nos opressores, no choro, na lágrima. E aqui tem uma frase, talvez você também desistiu de cantar e talvez já até pendurou as suas harpas, chuteiras, porque você está onde não gostaria de estar, fazendo o que não gostaria de fazer e vivendo a vida que não gostaria de viver. Sua vida talvez foi virada de cabeça para baixo. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus te trouxe para cá, seja de avião ou de maratona. Ouça aqui. Você chegou aqui. História de Israel no exílio babilônico tem tudo a ver comigo e com você aqui nesse país. Agora depende da nossa perspectiva. Interessante que mesmo no exílio, lá em Babilônia, Deus usa Ezequiel, que era um grande profeta de Deus, que estava no meio deles, mas como se não bastasse, Deus ainda usa um profeta que estava em Jerusalém, vivendo a miséria de Jerusalém, lá com a Dilma, lá com o pessoal antigo, vivendo a miséria de Jerusalém, o profeta Jeremias, lá no meio da ruína, no meio da pobreza, da tristeza, da crise, da corrupção, da anarquia, Deus ainda usa o Jeremias e fala, faz uma carta para os exilados lá, porque eles estão sendo mal agradecidos. Eles estão na bênção lá e estão reclamando. Eu vou ler daqui a pouco, não chegou a hora de ler não, mas eu vou ler a carta que Jeremias escreveu, e Deus mandou Jeremias escrever, e mandou para lá, e eles leram e divulgaram aquela carta lá, vocês deixam de ser mal agradecido aí, porque aqui o negócio está podre, aqui os muros estão caídos, as portas estão queimadas, o templo está arrasado, aqui não tem culto, aqui não tem adoração, aqui está uma miséria, aqui não tem dinheiro, aqui está uma crise total, aqui é só corrupção. Então, vocês sejam agradecidos a Deus por onde vocês estão, mesmo que é temporário, porque Deus vai restaurá-los e trazer de volta, e vai ser restaurado aquilo que Deus quer para a vida de vocês. E aí eles estavam aí, tristes, assentados, eu falei da outra vez, apáticos, ou seja, sem fazer nada, só assistindo o circo passar, só assistindo o circo pegar fogo, só assistindo a situação, sem querer fazer nada, as águas lindas, maravilhosas, cheias de peixe, o vasto campo produtivo, só olhando, só não, estou com saudade de Sião, estou com saudade do cheiro verde, estou com saudade do meu vatapá, estou com saudade da minha pimenta malagueta, tem ali no Sultana, você vai lá e compra. Comprei ontem. Cayenne, a Cayenne também, a mexicana, eu acho. Estavam apáticos, desistiram de viver. Lá, no momento, e 70 anos depois, o cara está escrevendo aqui, esse salmo é ruim, não, esse salmo é uma bênção, uma lição para nós.
Só que o problema é a perspectiva, como nós lemos esse salmo. Às vezes nós lemos esse salmo e falamos, é isso mesmo, Senhor. Meu Deus, queima ela, que ela falou mal de mim, Jesus. Senhor, eu quero ver que ele faça essa luta aqui, Senhor. Meu Deus, fala com aquele cidadão, aí fica lançando maldição sobre os outros usando o salmo. O salmo aqui está ensinando que é aquilo que é para eu não fazer. Está mostrando aqui que essa atitude aqui precisa ser evitada. Eu não tenho que ficar chorando as mágoas do passado, eu não tenho que ficar chorando e preso ao passado, eu preciso levantar a cabeça, porque Deus agora me deu uma nova perspectiva de vida, um novo país para viver, uma nova igreja para adorar e para servir a Deus, um novo lugar para trabalhar, uma nova maneira de viver, e eu preciso celebrar isso e ser grato a Deus e prosperar na presença de Deus. E criar raízes. Fica com um pé aqui e o outro lá não. Põe os dois pezão aqui, ou pezinho, whatever. Mas estabelece raízes. Estabelece raízes. Tem gente que está aqui 10, 15 anos e ainda está com um pezinho lá ainda, na Jerusalém. Destruída. Não estou falando da nova Jerusalém do céu, não. Aí eles estão apáticos, desistiram, desanimados. Eles não se assentam para formular mais um plano, uma estratégia de reação ou um sonho. Não existe mais para ir na cabeça dele, não tem mais jeito, não tem mais solução, não existe mais volta nem retorno. Estão até desacreditando da palavra de Deus. E aí eles choram, eles lamentam, eles não cantam, porque eles não estão na terra deles, não cantam. Ei, canta um hino para nós aí, evangeliza a gente, fala do seu Deus para a gente. Não. Eu não estou em Sião, eu não vou falar de Jesus para ninguém, não. Canta um dos hinos de vocês lá da terra de vocês, canta uma das canções alegres lá do país de vocês. Não, não vamos cantar, não. Nós estamos tristes, nós estamos amargurados, nos feriram, nos machucaram, bateram em nós. Pedindo para ouvir os cânticos de Deus. E eles rejeitam. Será que parece com a gente ou não? As pessoas estão clamando, a alma, às vezes não consciente, mas inconsciente, clamando para ouvir. Fala desse Jesus seu para mim. Não estou em tempo agora, não. Estou muito ocupado, tenho que fazer dinheiro, tenho que correr. Não, estou muito ocupado, tenho que ir para a igreja. Estou muito ocupado, tenho que preparar a mensagem. Estou muito ocupado, tenho que fazer a obra de Deus. Mas eu quero ouvir uma das suas canções, eu quero ouvir desse Jesus. Não tem tempo, não. Eu estou noutra. E aqui, no caso deles, eles estavam amargurados, presos, lamentando, chorando, literalmente curtindo a dor. Facebook, sabe, né? Fica em pé aqui, por favor, Josafá. Vira para lá assim. Quem não conhece, eu vou te explicar aqui. No Facebook tem uma mãozinha escrito like. Aí você aperta quando você gosta do negócio, né? Clique, like. Pode sentar, crente. Em português, eles puseram o quê? Curtir, não é? Curtir. Eles estavam lá curtindo, like. Só a dor, só a tristeza, só notícia ruim, só fofoca, só post ridículo. E não queriam mudar de situação. E aí, por causa disso, eu estou de olho no relógio ali, eles estão amargurados no presente por causa da dor do passado. No passado, eles viveram a dor e ficaram amargurados e não desenvolveram o que Deus queria neles. Agora, no presente, depois de 70 anos, a dor está ali ainda, e eles estão batendo na dor ainda, falando, não, vamos ficar quietinho aqui de novo, porque foi muito dolorido, não dá para deixar essa dor é tão terrível, não dá para esquecer essa dor. Sabe, esse país aqui honra muito as pessoas em termos de autoridades, mas tem uma coisa que eu não consigo engolir. Quando acontece uma tragédia aqui, lembra do 11 de setembro? Ou aqui na Maratona de Boston, bombas, morrem pessoas. Aí sempre eles escrevem uma frase, você vê nos stickers, eles colocam assim, jamais nos esqueceremos. Não, jamais esqueceremos. Né? Never forget. Aí eu olho aqui e falo, olha, não sei não, eu quero esquecer.
Claro que o sentido é outro, de que não vai esquecer das vítimas, que vai honrar as vítimas, mas às vezes traz aquele sentido que da tragédia, não esquece da dor, não esquece da tragédia, não esquece da coisa ruim, não. E na realidade, em Cristo Jesus, nós precisamos entender que muda a nossa perspectiva, porque ficar agarrado à tragédia, à dor, a nossa perspectiva vai ficar só no pontinho sujo. Mas quando você é liberto, quando eu sou liberto da dor, curado da dor, você pode até lembrar da dor, mas o que você vai ver, apesar de você ver o ponto sujo, você vai conseguir enxergar o vasto campo branco e as grandes oportunidades e o lado positivo e otimista da vida cristã e da fé em Cristo Jesus, por causa da cura, da restauração da perspectiva. E aí eles não têm perdão, não querem perdoar, não. Estão agarrados na mágoa, na dor, não liberam o perdão, inclusive eles desejam o mal, falam que essa cidade seja destruída. Deus vai julgar a Babilônia, vai e julgou. Deus vai julgar as pessoas? Vai, mas a minha questão é perdoar. Eu preciso perdoar, não por causa do outro exatamente, mas para que haja cura em mim. Para que haja cura, libertação e restauração na minha vida. Eles continuam na tragédia, alimentando a tragédia, vivendo a dor, amaldiçoando os outros, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser arrasados, e sobra para todo mundo. Eles falam dos babilônios, falam desses tal de edomitas, que tem nada a ver com a situação. É que esses edomitas, quando os israelitas foram levados cativos, estava igual a torcida do Fluminense, falando, é isso aí! Que também, para mim, não tem valor nenhum essa tal dessa Fluminense. Eles estavam vibrando, esses edomitas vibravam, é isso aí, destrói Jerusalém, vão matar todo mundo. A dor dos judeus era tão grande que eles queriam que Deus destruísse os edomitas, porque festejaram, destruiu os outros que fizeram mal com eles, e não queria se livrar daquela dor. Eles queriam uma tragédia para os outros, para compensar a tragédia deles. É a compensação psicológica. Mas aí Deus vem ensinar algo diferente para eles e para nós. E aí eu vou começar a terminar. Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Lembra que eu falei que a gente ia ler? Isso aqui precisa mudar a minha vida e a sua vida. Só a leitura dessa carta de Jeremias aos exilados lá em Babilônia. Tinham sido levados de Jerusalém, estavam lá às margens dos rios de Babilônia, assentados, apáticos, chorando, lamentando, doentes, desistiram, desanimados, sem perspectiva nenhuma, não queriam cantar mais os hinos de Deus em terra estranha, só com mágoa no coração. Aí Deus diz para Jeremias, escreve uma carta para eles, porque eles foram levados para lá. Mas eu tenho um plano para eles lá. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Quem aqui é imigrante? Diga amém. Essa carta é para mim e para você. Que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem os levou para a Babilônia foi Deus. Aí Deus diz o seguinte, versículo 5. Como que dizendo, sai desse assento, para de ficar aí lamentando e vendo só a manchinha preta e vai trabalhar. Construam casas e habitem nelas. Quer dizer que eles tinham autoridade, força e poder e até dinheiro para construir casas, você está vendo? Eles não estavam tão ruins assim não, podia construir casa. Construir casa que hoje é uma dificuldade. E lá Deus fala, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Eles tinham terreno até para plantar jardim, não estava vendo isso. Casem-se e tenham filhos e filhas. Aqui era para casar com as próprias judias, não era com as babilônicas, não. Casem-se. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, ou seja, vão viver a vida, gente, vai curtir a vida, vai casar, vai namorar, mas sexo só no casamento. Homem com mulher também, casamento. Multipliquem-se e não diminuem.
busquem a prosperidade da cidade. Há uma versão que diz: busquem a paz, orem pela paz da cidade. Terra estranha, os levaram cativos, exilados, e Deus está dizendo: ore por eles, ore para que eles sejam abençoados, ore para que eles tenham paz. A palavra paz é shalom, e shalom não se resume só à ausência de guerra. Shalom é prosperidade, é paz, é coisa boa, é desenvolvimento, é coisa crescendo. Deus diz: ore para que tenha paz, para que eles cresçam, para que eles prosperem, para que eles sejam abençoados. Sabe por quê? Para que busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus está dizendo: se levantem e façam alguma coisa, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Qual era a profecia do inimigo? Não, fica quietinho aí, chora as suas mágoas, não se liberta disso, não vai trabalhar não paga o seu imposto não faz tudo errado aí, profecias malditas para eles ficarem morrendo ali. Não, essa não é a nossa terra, aqui não é Jerusalém, não canta não, aqui não é o nosso país, não se alegra não. E Deus está dizendo o contrário para eles: se alegrem, cantem, adorem, prosperem, construam, edifiquem, se alimente, casem, se deem casamento, tenham filhos, multipliquem, ore pela prosperidade do seu país, da sua terra, de onde vocês estão, porque na prosperidade dela vocês serão abençoados. Eu já estou terminando. Versículo 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, ou seja, Deus dá uma perspectiva, vocês vão ficar aqui temporariamente, então enquanto estiver aqui, desenvolvam, prosperem, sejam abençoados. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Recebe isso aí. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está dizendo para eles: mudem a perspectiva. Deus está dizendo para eles: eu estou restaurando a perspectiva de vocês. Perspectiva de bênção, de prosperidade, de planos, de promessa que eu tenho para vocês, de vida espiritual, de vida abundante, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. O que eu tenho para vocês é muito maior do que apenas ficar juntando dinheiro, dólar aqui nos Estados Unidos. O que eu tenho para vocês é muito maior do que isso. Simplesmente façam a minha vontade e vivam na perspectiva de Deus. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Olha o que a Bíblia diz, Isaías 54:1. Cante alegremente, ó estéreo. O estéreo vai cantar alegremente? Está profetizando e declarando a bênção de Deus. A Bíblia diz, Jesus cantou um hino na ceia, mesmo sabendo que ia sofrer, ele continuou cantando e celebrando a Deus. Lá em Atos, Paulo e Silas estavam presos, mas eles cantavam e oravam a Deus. Eu e você precisamos entender que tem muitos motivos para cantarmos. Aqui o povo de Israel estava no meio da bênção, às margens dos rios. Eles tinham oportunidades, terreno para construir, terreno para plantar, lugar para trabalhar, vida para viver. Mas a perspectiva da derrota, da dor, não os deixava ver isso. Mas Deus envia um profeta e uma carta para restaurar a perspectiva divina. Quer dizer que você não vai ver os problemas, a dor, a doença? Não, a gente vai ver. Mas não vamos ficar presos a ela. Nós não vamos ficar presos ao pontinho manchado.
Nós vamos até ver o pontinho manchado, mas a nossa visão e perspectiva restaurada em Cristo Jesus e vivendo pela fé, nós vamos ver as grandes oportunidades, apesar das pequenas manchas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus quer restaurar, está restaurando nesta manhã, já está restaurando com a palavra. Essa palavra falou demais comigo, muito mesmo. Você pensa que é porque a gente é pastor, a gente não perde a perspectiva de Deus? Perde também. Às vezes é distorcida por causa das lutas, os problemas da vida. Mas Deus muda. Ouça aqui uma coisa, olha para mim. Eu preciso falar essa ilustração, já falei aqui e vou repetir. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha sido parte tomada pelos comunistas e parte pelos aliados. Uma parte ficou na República e a outra parte ficou no comunismo, a Alemanha Oriental. E Berlim, a cidade de Berlim, foi dividida num muro, um muro muito grande, alto, lado oriental, comunista, lado ocidental, República democrática. Aí, de repente, um dia de manhã, o pessoal do lado da República, do lado livre, chegou e tinha um monte de lixo perto do muro. Os comunistas tinham jogado os lixos de lá, tudo para cá, e encheu de lixo. E eles mandaram limpar, jogar aquilo fora, e eles fizeram uma campanha, e começaram a juntar coisas, comida, roupa, brinquedo para crianças, bicicleta, um monte de coisa boa, foram juntando, caminhões e caminhões. Conseguiram autorização do governo, fizeram um acordo, abriram o portão, entraram e despejaram aquelas coisas lá, comida, roupa, cobertor, bicicleta, brinquedos para as crianças, encheram um lado do muro, do lado comunista de tudo aquilo, aí puseram uma placa bem grande escrito assim: você só dá o que tem. Aquilo que você tem é o que você dá. Se você tem lixo, você dá lixo. Mas se você recebe lixo, mas se você tem coisa boa para dar, mesmo às vezes recebendo lixo, a sua perspectiva mudada e restaurada, você dá coisa boa. Você retribui com bem. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Se tem aqui alguém nesta noite, nesta manhã, e já tarde, que precisa mudar a sua perspectiva. Eu estou aqui, eu preciso cada dia mudar minha perspectiva de vida. Mas talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus, a sua perspectiva espiritual ainda está manchada, precisa de Jesus na sua vida. Entregue sua vida para Jesus hoje. Nós vamos batizar aqui hoje 4 pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e estão provando isso publicamente, descendo as águas do batismo. Em nome de Jesus. Se tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus, voltar para Jesus, vem aqui. Em nome de Jesus, nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. Mas eu queria que todos colocassem a mão no seu coração, e eu estou colocando no meu. E nós vamos orar e pedir: Senhor, restaura em mim a perspectiva divina da fé para a vida. Para a vida espiritual, para o trabalho, para a família, para o emprego, para a diversão. Que a nossa diversão tenha uma perspectiva cristã, espiritual, de fé em Deus. Que o nosso trabalho tenha uma perspectiva divina. Que a nossa família tenha uma perspectiva divina. Que a nossa igreja, o nosso serviço. Em nome de Jesus, Senhor. Restaure em nós a perspectiva divina de viver a vida. Que os pontos manchados, os pequenos pontos negativos na vida, ou mesmo que sejam grandes, que apareçam, nós possamos vê-los, mas que eles não venham atrapalhar a nossa perspectiva de ver os teus planos para nós, tua vontade para nós, tua bondade para nós, que é muito, muito maior. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos adorar Jesus. Enquanto isso, você ora e fala com Deus um pouquinho. Nós estamos tendo oração na segunda-feira, os obreiros estamos orando aqui.
Quinta-feira tem oração, sábado tem a campanha de oração, às 10 horas da manhã. Nós estamos aqui buscando a Deus. Ore ao Senhor em casa. Terça e quarta temos os grupos pequenos, grupos vida, as células. Tem a lista aí de endereços. Você pode estar são grupos abertos. Precisamos buscar ao Senhor, viver para o Senhor. Agora não é só isso. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, as crianças e adolescentes vão retornar para a escola essa semana. Que você possa viver a perspectiva de Deus, aonde você estiver. Perspectiva da fé, da vida cristã. No viver, nas palavras, no agir. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa o Daniel que estará viajando a Missouri, guarda, protege. Que o Senhor possa abençoá-lo ali naquele projeto, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos na Tua presença. Restaura, Senhor, a nossa visão. Restaura a nossa perspectiva, Senhor. Restaura sonhos, restaura planos. Restaura a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Restaura, Deus, a alegria de Te adorar, de Te servir. Restaura a alegria de celebrar o Teu nome. Restaura a alegria de cantar e celebrar aonde estivermos, independente das circunstâncias. Restaura a alegria, Senhor, no culto. Restaura a alegria, Senhor, de Te servir, de Te adorar. Restaura a alegria de exercer o ministério. Restaura a alegria de ganhar almas. Restaura a alegria de fazer discípulos. Restaura a alegria, Senhor, de fazer a Tua vontade. Restaura, meu Deus, a nossa perspectiva, para vivermos a visão e a perspectiva de Deus, da vontade de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas para nós. O Senhor tem grandes coisas para nós, Senhor. O Senhor tem grandes coisas para esta cidade. O Senhor tem grandes coisas para esta igreja. O Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Nós cremos nesta promessa. O Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Deus, te adoramos. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, graças te damos. Graças te damos que possamos viver, Senhor, na perspectiva da Bíblia, da vida cristã e da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplaudir a Jesus com alegria. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Assente-se, por favor. 10 minutinhos nós vamos fazer aqui um batismo. Eu queria que você participasse. Talvez você já foi batizado, então celebrar com aqueles que vão se batizar. São almas preciosas e vão ser batizados. Se quiser chegar mais para frente, pode. Por favor, os fotógrafos profissionais de iPhone, Samsung, não passe na frente das câmeras, tá bom? Observe isso, porque está sendo filmado e eles vão receber o DVD da filmagem. Então nos ajude nisso aí, tá joia? E vamos celebrar. As crianças podem entrar também. A gente gosta intencionalmente que as crianças vejam tanto a Santa Ceia quanto o batismo nas águas. Crianças e adolescentes, né? Nós temos 2 adolescentes, vão se batizar hoje. Adolescentes. E 2 jovens. Jovens. Glória a Deus. As crianças, a gente gosta que elas participem, elas verem, aprenderem, né, essas 2 ordenanças de Jesus. A Santa Ceia, que participamos, primeiro domingo do mês, e o batismo nas águas, que cumprindo essa ordenança, nós cremos no batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para aqueles que decidem obedecer essa ordenança voluntariamente, porque entregaram a sua vida para Jesus, estão salvos em Cristo. O batismo não salva, o batismo não perdoa pecados. Quem salva é Jesus, quem perdoa os pecados é Jesus, mas o batismo é a prova pública dessa obediência, de que a pessoa foi salva em Cristo Jesus. Amém? Vamos preparar então?
Dá aí só um minutinho para eu pôr a camisa aqui e ler a Bíblia. Amém. Gente, olha só. Para de conversar agora. Thank you. Eu só quero ler o texto da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28. Vamos lá? Presta atenção na leitura da Bíblia. Capítulo 28 de Mateus. Esse texto nós chamamos a grande comissão. E é para todos os salvos em Cristo Jesus, todos nós, para toda a igreja. Versículo 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ênfase aqui é no façam discípulos, ou fazei discípulos. E todos nós, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Onde que está tudo que Jesus nos ordenou? Na Bíblia. E essa palavra de Deus nós precisamos aprender, viver e também fazer outros discípulos. Então aqui estão 4 pessoas, o negócio está chiando aqui, precisa passar um óleo aqui, 4 pessoas, que entregaram sua vida para Jesus e vão descer as águas do batismo agora. Eu queria então pedir quem vai estar chamando, o evangelista Daniel então vai estar chamando as pessoas. Fiquem em pé um pouquinho, vocês 4. Está aqui o Josafá, o José, a Luana e a Keké. Amém. Então nós estamos apresentando à igreja esses irmãos para se batizarem nas águas. Alguns já terminaram a classe do batismo, outros ainda estão fazendo e vão continuar a fazer. E nós temos ainda mais algumas pessoas, então a gente sempre faz a classe do batismo, mas pode se batizar mesmo não terminando a classe. Os irmãos querem então e concordam que nós possamos batizar esses 4 novos irmãos e vão se tornar membros da igreja. Se estão de acordo, diga amém. Amém. Yes, pode assentar, em nome de Jesus. E vamos começar. Kathleen Bresson Campos. Aqui está então, está a Keké, que é a Kathleen, não é isso? Está aqui a mãe, a Adriana, a família, e está ali o Jair, pode ficar em pé se quiser vir mais para cá, e são familiares também, e ela está, você está com quantos anos? 16 anos, e entregou sua vida para Jesus, é um adolescente aqui já há bastante tempo, e quer ser batizado nas águas. Então eu quero perguntar a Keké se ela declara publicamente ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador e creu em Jesus e entregou sua vida para Ele. Se é verdade, diga sim. Sim. Quero perguntar também se você declara publicamente ser fiel a Deus, a palavra de Deus e seguir a Bíblia Sagrada, servindo a Jesus, sendo obediente à igreja e servindo ao Senhor Jesus até que Ele venha te buscar. Se é verdade, diga sim. Sim. Keké, segundo a sua confissão pública de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus.
Talvez tenha alguém que está acostumado com duas coisas. Isso a gente praticamente quase não fala, porque com o passar do tempo, mas só me lembrei agora. Uma é ver o ministrante molhar e dentro da água, né? Então isso não é bíblico, né? Quem precisa molhar e ser mergulhado são eles. Eu não. Outra, né? Normalmente muitas igrejas usam, e nós já usamos, aquela bata branca. Isso aqui também é só um símbolo. Aqui não está na Bíblia. Então, claro, né, a gente usa essa camiseta, que é o azul, né, a cor da água. Essa aqui também é verde, mas é para ser a cor da água e a cor do céu também. É só um símbolo, né? Então não há nenhuma doutrina bíblica em termos de vestimenta para o batismo. Mas o que importa é a fé, não é isso? E a obediência, e a alegria, a celebração. Batismo é isso, é a alegria, a celebração pela festa e a vitória, não é, dos filhos de Deus. Luana Ribeiro Paniago. Yeah! É muito poder. Está aqui a Luana, também adolescente dessa igreja. Os pais estão aqui, membros da igreja. Ela tem 14 anos, também decidiu voluntariamente. A gente, né, quem é menor de idade, os pais sempre precisam estar de acordo. E a Luana está aqui também para se batizar. Eu quero perguntar a você, Luana, se você declara publicamente ter entregue a sua vida para Jesus e ter aceitado a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Se é verdade, diga sim. Sim. Quero perguntar também se você declara publicamente ser fiel a Deus, a palavra de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo e aos ensinamentos da palavra de Deus, seguir e servir a Jesus até que Ele venha te buscar. Se é verdade, diga sim. Sim. Luana, segundo a sua declaração pública de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. José Moura Moraes. Yeah! Amém. Aqui está o José. O José, ele já havia aceitado Jesus em outra oportunidade, mas está conosco aqui já uns 6 meses, não é isso? 7, já 1 ano vai fazer agora. E né, retornou para Jesus, mas ainda não tinha se batizado, está fazendo a classe de batismo e quer descer as águas do batismo. Já está até ajudando aí na equipe de missões, não é verdade? E quer descer as águas do batismo e vamos fazer isso em nome de Jesus. José, eu quero perguntar se você declara publicamente ter entregue a sua vida para Jesus e ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se é verdade, diga sim. Sim. Também quero perguntar se você declara e obedece e promete ser fiel a Deus, à palavra de Deus, à igreja do Senhor Jesus, aos ensinamentos da palavra de Deus, em seguir e servir a Jesus até o dia que Ele venha te buscar. Se é verdade, diga sim. Sim. José, segundo a sua declaração pública de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim
Josafá Dutra. Está aqui o Josafá, né, a esposa dele, a Késia, né, já é membro aqui há bastante tempo. E o Josafá, então, entregou sua vida para Jesus e decidiu obedecer à ordenança de ser batizado, né, e assumir esse compromisso com Jesus e com a igreja. Eu quero perguntar a você, Josafá, se você declara publicamente ter entregue a sua vida para Jesus e aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se é verdade, diga sim. Sim. Eu ia perguntar também, Josafá, se você declara publicamente ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, à igreja de Jesus, aos ensinamentos da palavra de Deus, seguir e servir a Jesus até o dia que Ele venha te buscar. Se é verdade, diga sim. Sim. Josué, Josafá, segundo a sua declaração de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu Vamos ficar em pé. coração Mais uma vez. Cante, adore a Jesus. necessita mais de ti. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Deus abençoe. Hoje à noite, 7 horas, cultão dos jovens, tá joia? 7 em ponto, tá começando aí. Glória a Deus. Venha, tem uma pregadora aí de fogo. Surprise, tá bom? Vamos adorar Jesus com alegria e que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, dos teus filhos que se batizaram, a tua bênção sobre a vida deles. Obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Dá-nos um culto abençoado de jovens nesta noite, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Abençoa essa semana as crianças e adolescentes, jovens voltando às aulas. A tua proteção, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. E a todos nós oramos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz amém. Deus te abençoe. Dá um abraço em alguém.